Opúsculo Humanitário, Nise e a Floresta, parte 4, 42. Todo o serviço do interior das famílias sendo feito entre nós por escravos. A menina acha-se desde a primeira infância cercada de outras tantas perniciosas lições, quanto são as ocasiões em que observa os gestos, as palavras e os atos dessa infeliz raça, desmoralizada pelo cativeiro e condenada à educação do chicote. Sua nascente sensibilidade se habitua gradualmente a esse espetáculo afligidor, repetido quase diariamente à sua vista. Não é raro ver ela, com horror o dizemos, infligir o mais cruel tratamento à própria ama que a amamentou, a qual é alguma vez indiferentemente vendida ou alugada como um fardo inútil, apenas acaba de ser necessária. Esta revoltante ingratidão é um dos mais detestáveis exemplos dados à menina, que, tendo um dia de ser mãe, o transmite por seu turno a seus filhos. De um lado, os mais rudes tratamentos do senhor para com o escravo, do outro, a importância deste em repelir um jugo anticristão, sancionado pela mais tirânica das leis, e a necessidade do artifício para iludir o senhor e atenuar os sofrimentos da escravidão. Tais são os quadros constantemente apresentados na vida doméstica às crianças, que crescem e se vão pouco a pouco insinuando em diversas perigosas práticas, passando dos aposentos dos seus pais aos quartos das escravas que as pensam. Assim, aquele embrião de inteligência envolvido na epiderme de uma graça factícia desenvolve-se nas condições mais contrárias ao seu futuro engrandecimento. E ninguém atenta para as desfavoráveis impressões que desta arte vai a infância recebendo e gravando na cera, que conforme a expressão de Homero tem-se na alma, onde se conservam com traços mais ou menos distintos impressões que, semelhante a sutil veneno, lhe destroem por vezes as melhores disposições naturais. Trata-se de embelecer por todos os meios da arte o exterior das nossas meninas, o qual poderíamos comparar à haste ascendente de uma tenra planta. Entretanto, que se vai deixando com inqualificável negligência a haste descendente receber de um tal terreno, sem preparação alguma, nutrição viciada, que terá de transmitir à planta, em geral, a sua perniciosa influência. Aos tristes e inevitáveis resultados do constante viver dos meninos em contato com escravos, reúnem-se outros escolhos, não menos funestos à sua educação, sendo um dos mais revoltantes o pouco respeito havido entre nós para com a inocência. Nada é mais comum no Brasil do que o uso por demais condenável de se falar sem nenhuma reserva perante as crianças. Há mesmo aí quem, pelo simples desejo de um passatempo agradável, as entretenha sobre assuntos que fariam corar a homens bem morigerados em qualquer idade. Por toda a parte encontram elas uma ação, um gesto, um riso indiscreto em certas ocorrências que as vão iniciando em tenebrosos conhecimentos, quando o espírito não tem ainda suficiente luz para guiá-las nesse tremendo dédalo, nem a alma assaz e energia para repelir insinuações que tanto degradam a espécie humana e tanto horror deviam inspirar aos povos cristãos. 43. Se é lamentável o quadro de indiferentes procurando murchar com seu hálito pestífero a flor da inocência, quando apenas desabrocha nessa mocidade que se vai enervando nos vícios e abrindo sem o prever um abismo insondável a si e à pátria, mais lamentável é ainda o espetáculo pungente de uma conduta desregrada, dado por alguns pais a seus próprios filhos, acumulando em torno deles matérias inflamáveis prestes a incendiá-los ao contato de uma primeira centelha. Esses pais, engolfados no turbilhão das paixões ou entregues ao torpor da ignorância, não prevêem, nas explosões parciais repetidas todos os dias às suas vistas, a explosão geral que surdamente se prepara pela viciada educação da nossa mocidade, repugnando-nos enunciar os numerosos fatos que comprovam esta verdade. Fatos, aliás, patentes a todos mesmo no santuário da família. Citaremos algumas linhas do Dr. Hendu, tiradas do seu livro Etudes sur le Brésil, publicado em 1848. Les jeunes brésiliens sont souvent pervertis, presque à sortir de l'enfance, aurait l'exemple de leurs pères, qu'ils ont sus les yeux
garçons et filles, maîtres et esclaves, passent ensemble la plus grande partie de la journée à demi vêtus. La chaleur du climat hâte le moment de la puberté, les désirs exercités par une éducation vicieuse, les précipités bientôt dans un battement physique et moral. Pour remédier à cette dépravation qui atteint la population jusque dans sa source, il faudra une révolution complète dans les moyens de paix, matant et esclavage subsistera. En vain indiquer ton nom, les causes do mal, etc., etc. Tradução. Os jovens brasileiros são pervertidos quase à saída da infância, além do exemplo de seus pais que têm diante dos olhos. Meninos e meninas, senhores e escravos, passam juntos a maior parte do dia seminus. O calor do clima apressa o momento da puberdade, os desejos estimulados por uma educação viciosa. Cedo provocam um abatimento físico e moral para compensar esta depravação que atinge a população até a sua origem. Seria necessária uma revolução completa nos costumes do país, mas enquanto a escravidão subsistir, será inútil indicar as causas do mal, etc., etc. Essa revolução, nós a desejamos ardentemente, quaisquer que sejam os meios para isso empregados, contanto que possamos obter o melhor dos resultados a que aspiramos para o porvir venturoso de nossa terra. Todos os viajantes estrangeiros que têm vivido no Brasil são mais ou menos de acordo na análise que fazem de nossos costumes. Aqueles mesmos cuja simpatia pelos brasileiros é uma garantia da imparcialidade de seu juízo emitido a respeito, tais como o ilustre botânico A. de Saint-Hilaire, a quem ouvimos, ainda em 1851, falar dos brasileiros com a mais entusiástica afeição. Refere muitos casos por eles testemunhados em Minas, Goiás, São Paulo, etc., que demonstram, evidentemente, o triste estado da nossa civilização. Conquanto tais análises, por severas nos revoltem, temos a consciência de que são merecidas. Custa infinitamente ouvir verdades que ferem o nosso orgulho nacional, mas nós somos da opinião dos que transpõem as raias da individualidade para ocupar-se do bem geral, e pensamos que se deve sufocar o mal entendido orgulho que nos faz persistir em inveterados erros, atraindo-nos à justa censura das nações cultas. Tratemos de seguir-lhes o exemplo, não no que elas conservam ainda de ridículo, que duplicadamente ridículo também imitamos, perdendo nosso tipo americano sem obtermos a perfeição europeia, mas sim no que essas nações contêm de útil, belo e grande. 44. Copiemos, antes de tudo, a educação que naqueles países se dão à mocidade. Imitemos principalmente os ingleses no respeito à religião e à lei. Os alemães no hábito de pensar e no empenho de elevarem-se acima de todos os povos pelo estudo e pela reflexão. Os franceses em seu espírito inventor e em suas generosas inspirações civilizadoras. A todos no gosto pelo trabalho e no desejo sempre progressivo de engrandecerem-se por seu engenho e atividade. Quando vemos naquelas nações tomarem-se todos os dias novas medidas para se melhorar mais a educação de sua mocidade, a qual tão inferior se acha e se achará talvez por séculos ainda nossa, o coração se nos contrai do peito ao contemplarmos o nosso Brasil tão rico, tão grandiosamente excedendo a todas as nações do mundo em recursos naturais, precisando lutar ainda no século XIX com grandes dificuldades para oferecer às suas mulheres uma tênue parte da instrução, que as classes mais baixas daqueles países da Europa e dos Estados Unidos podem facilmente obter. Não é, porém, a falta de erudição que mais devemos lamentar. Ela poderá desaparecer mais tarde, a luz brilha nas trevas, e para logo as trevas deixam de existir. A ignorância de nossas mulheres poderá ser um dia substituída por conhecimentos que as tornem dignas de renome. Mas o mesmo não acontecerá a respeito da viciada educação, que como incêndio vai lavrando pelo centro das famílias e deixando-lhes consideráveis vestígios que nenhuma instrução conseguirá apagar. O espírito pode enriquecer-se de belos e úteis conhecimentos em todas as idades antes da decrepitude. Voltaire aprendeu a música no último período de sua vida longa de 84 anos. Muitas grandes inteligências, cujos preciosos legados a humanidade desfruta, atingiram como Rousseau
a idade adulta sem as profundas luzes que fazem hoje a nossa admiração. Só a educação para produzir salutares efeitos deve acompanhar o indivíduo desde a infância. Nas condições, pois, já mencionadas em que se acham as nossas meninas, impossível lhes será adquirir o hábito das boas práticas, cujo todo constitui a base de uma completa educação. Porquanto, grande parte das mães, longe de se esforçarem para diminuir os prejudiciais efeitos de tais condições, lhes vão, por seu turno, inculcando princípios demasiadamente arriscados para elas no futuro. Aquelas que melhor que ninguém podiam inspirar-lhes sentimentos simples e benignos, são quase sempre as primeiras em dar-lhes o espetáculo de sua iracúndia, outra o de desleixo, ou de um luxo ruinoso que levam as famílias à miséria e à dissolução. Está o de certas teorias levianas, tidas como inocentes, mas de tão graves consequências para a mulher, que lá se está formando nesse pequeno ser compilador atento chamado menina. Outras ainda têm discrição de deixar suas filhas aperceberem-se de suas desinteligências domésticas. Quem há aí que não tenha visto certas mães, esquecidas do que devem a si mesmas e à moral de seus filhos, pentearem a estes, bem vezes com descabida imprudência, os seus desgostos reais ou indiscretos ciúmes? Algumas cometem até a imperdoável falha de inspirar-lhe antipatia por aquele que lhes deu o ser, a fim de os atrair melhor à sua causa. Nada, por certo, é mais prejudicial à educação das filhas do que as repetições dessas cenas domésticas, natural ou artificiosamente representadas pelas mães, manifestando o resfriamento dos deveres impostos pela sociedade e mantidos pelo bom senso e pela religião no seio das famílias pensadoras, compenetradas no empenho de firmarem o venturoso porvir dos tenros seres, que se vão modulando pelos exemplos daquela cuja voz mais império tem sobre seus corações. Uma mãe é, então, o quadro mais eloquente para lhe servir de norma em sua conduta futura. O modelo que devem primeiro copiar. Se esse modelo não é perfeito, como poderá a menina apresentar uma cópia perfeita? 45. Algumas naturezas privilegiadas se mostram, entretanto, pelo meio de nós, isentas do contágio desses perniciosos exemplos, não obstante acharem-se deles rodeadas desde a infância. E se algum lenitivo podemos ler na desordem em que se acha o sistema de nossa educação, é por, sem dúvida, o quadro que nos apresentam elas. Muitas de nossas brasileiras, apesar de atmosfera de subversivos princípios em que respiram, são todavia o modelo do sexo e a honra da humanidade. Filhas, elas respeitam seus pais, lamentando no silêncio da alma suas faltas, seus crimes, se os cometem, sem que a mais ligeira censura lhes escape dos lábios. Esposas, seu coração se compenetra religiosamente de seus deveres, e folgam de sacrificar a seus esposos toda a aventura de sua vida, antepondo a sua inconstância ou a sua dureza à incessante prática das virtudes domésticas. Mães dirigem com perseverante zelo a educação de seus filhos, afastando-os dos cargos que lhes juncam o trânsito da primeira mocidade e chorando seus desvios quando não podem deles preservá-los. A vida é para tais naturezas uma luta constante, de que saem sempre vitoriosas, mas não felizes, porque não podem harmonizar seus nobres sentimentos com a degeneração de seu semelhante, que amam e que desejariam ver trilhando a senda da moral e da equidade. Felizes os homens a quem tais naturezas cabem em partilha, mas felizes as meninas cujos pais, guiados por um espírito reto e esclarecido, trabalharem para remover as causas destruidoras das boas disposições com que as dotara a natureza. Se a generalidade de nossas mulheres não pode referir-se àquela exceção, é porque a isso se opõem não somente os obstáculos já apontados, mas também o costume nocivo, tão ridículo e geralmente admitido entre nós, de emprestar às crianças maneiras contrafeitas e inspirar-lhes gostos próprios da idade adulta. Assim, os meios empregados de ordinário para o seu desenvolvimento moral tendem palpavelmente a destruí-las de certa naturalidade, a cujo encanto não consegue equiparar-se à aquisição de todas as prendas ensinadas. A menina alemã, inglesa e mesmo a francesa é um pequeno tesouro de graças naturais, respirando a mais pura inocência, exprimindo com mais ou menos espírito, porém sempre naturalmente, a ingenuidade de sua alma, refletida em sua fisionomia infantil, como os primeiros raios do sol da primavera de seu país natal se refletem nos feiticeiros lagos de seus aromáticos jardins.
E o que é da menina brasileira? A fé que não podemos encontrar nessas pequenas criaturas apertadas nas barbatanas de um espartilho, penteadas e vestidas à guisa de mulher, afetando-lhe os meneios e o tom, destituídas muita vez de toda a simpleza e candura que constituem o maior atrativo da infância. Elle, infância avec ses graças, n'existe pour ainsi dire pas ao Brasil, diz um dos viajantes já citados. Accepte ans legende brésilienne a déjà la gravité d'un adulte. Il se promène majestueusement une badine à Yamen. Fier d'un à y toilette qui les fait plutôt ressembler à marionnette de nos foires. Qua un être humain, au lieu de vêtements larges et commodes qui permettent aux membres de libres mouvements et reste affaibli d'un pantalon fixe sur les pieds et d'un vestit d'un habit qui impressionnait et labyrinthe. Bientôt triste selon nous, comme ces pauvres enfants condamnés a subir les exigences d'un modo absurdo, etc., etc. Tradução. A infância com suas graças ingênuas não existe, por assim dizer, no Brasil, diz um dos viajantes já citados. Aos 7 anos, o jovem brasileiro já tem a gravidade de um adulto. Ele caminha majestosamente, uma bengala à mão, orgulhoso de suas vestimentas que fazem com que se assemelhe mais às marionetes de nossas feiras do que com o ser humano. Em vez de roupas largas e cômodas que permitam aos membros libertar movimentos, ele está vestindo uma calça até os pés e uma jaqueta ou casaco que o prende e abraça. Nada mais triste para nós do que essas pobres crianças condenadas a submeter-se às exigências de uma moda absurda, etc., etc. Infelizmente, para o sexo, as nossas meninas fornecem mais amplos e tristes exemplos para essa análise. 46. Não há muito tempo, teve lugar em um colégio desta corte, em presença de 80 alunas, um espetáculo dolorosíssimo, cujo conhecimento ofereceria aos escritores estrangeiros matéria para um capítulo assaz frisante sobre a história dos nossos costumes. Uma menina de 6 anos frequentava como externa aquele colégio. Anjo de gentileza e de candura, baixado ao mundo infecto dos homens, ela captava a simpatia de todos e inspirava profundo interesse à diretora que, vendo-a respirar com dificuldade sempre que entrava para as classes, tinha o cuidado de afrouxar-lhe o espartilho que lhe oprimia o peito a tal ponto. Por vezes, ponderou a mãe da inocente, suplicada as funestas consequências que podiam resultar de lhe comprimir assim os tenros órgãos, os quais tanto necessitam de livres movimentos para bem desenvolver-se. Baldadas frontais observações que os médicos de nossa terra deveriam, em honra de sua nobre missão, fazer incessantemente às mães de família, porquanto os conselhos do homem da ciência, do consolador da humanidade, obteriam em tais circunstâncias mais resultados do que os das diretoras e amigas. Depois de haver passado parte de uma noite no teatro, constrangida no espartilho, para atrair a indiscreta mãe elogios pelo seu bom gosto de vesti-la, a pobre inocentinha submeteu-se ainda, na manhã seguinte, a um novo processo de aperto, ataviando-se para o colégio. Apenas entrou em sua classe, a diretora viu-a vacilar querendo sentar-se. Voa a tomá-la nos braços, desabotou-lhe o vestido. Era já tarde, a pobrezinha, soltando um doloroso ar, tinha expirado, vítima da vaidade de sua mãe. Esta, sendo advertida, correu muito tarde para receber o derradeiro ósculo de sua filha, porém muito cedo para contemplar a obra de seu louco desvanecimento. A martirizada cintura da inocente simulava as dos penitentes do fanatismo, ou antes das vítimas do santo ofício. Espetáculo lastimoso e revoltante por ter origem na pretensão de uma mãe a tornar sua filha notável pelo artifício do corpo. A ocasião pareceu oportuna à diretora para tentar uma reforma no espírito de suas alunas, abalado profundamente à vista daquela triste florzinha, ceifada tão de chofre e prematuramente pelo fatal abuso de uma moda, a que sem escrúpulo se sacrifica entre nós a saúde das meninas.
Falou-lhe dos deveres inerentes ao cristão, do quanto é essencial conservar a pureza da alma, para que a eternidade nos surpreenda em paz em qualquer idade ou situação da vida, e demonstrou-lhes o perigo que correm os que se ocupam do físico, em preferência ao moral. Suas palavras eram verdadeiras porque partiam do coração, eloquentes porque lhes inspirava a presença de um féretro. Não podiam deixar de produzir impressão. As mães, a quem suas filhas noticiaram aquele acontecimento, cuja vista as havia tanto sensibilizado, lamentaram-no, e conosco horrorizaram-se de uma tal grande aberração da ternura e do bom senso materno. Mas em pouco a impressão desapareceu e mães esqueceram aquele resultado da criminosa vaidade de uma mãe. Algum tempo depois, os espartilhos tirados às que haviam testemunhado essa pungentíssima cena voltaram de novo a comprimi-las. A imagem da morte havia desaparecido e a moda reconquistava todos os seus loucos e funestos excessos. 47. As lições e os esforços de uma ou outra pessoa, desta ou daquela outra família, nada podem contra a generalidade dos princípios e hábitos seguidos por uma nação inteira. Um ou outro pai conseguirá educar bem seus filhos, mas não estando esta educação no espírito de seu país, eles permanecerão estrangeiros no meio de sua própria sociedade. E nada terá o país ganho com essas frações diminuídas da enorme soma dos prejuízos e erros que presidem à educação geral. Para cortar as cabeças sempre renascentes dessa hidra moral, seriam precisos outros tantos Hércules. Quantas são as ideias e práticas errôneas do nosso povo! Enquanto o governo e os pais não reconhecerem o dano de tais práticas e se esforçarem por bani-las inteiramente, em vão uma ou outra voz se levantará para indicar os meios de um melhoramento, considerado ainda por muitos como utopia. C'est la nature du gouvernement de chaque société, diz Madame Coissy, qui établit la nature de l'éducation, qui y donne la faiblesse ou la force, les vices ou les vertus. Tradução. É a natureza do governo de cada sociedade, diz Madame de Coissy, que estabelece a natureza da educação, que lhe dá a fraqueza ou a força, os vícios ou as virtudes. Esse princípio é incontestável, mas na insuficiência de enérgicas medidas do governo para a reforma da nossa educação, apelamos para os pais de família. É porque estamos convencidos de que, em um país onde a escravidão é permitida, deles dependem principalmente os meios de subtraírem seus filhos a grande parte dos inconvenientes que os prejudicam. Um desses inconvenientes é, sem dúvida, a instrução superficial, isolada de uma educação severamente moral, que constitui de ordinário a superioridade das nossas meninas de hoje sobre as de outrora. Desconhecendo-se ou não se querendo seguir comumente o bom método de educar, vai-se usando com elas pouco mais ou menos daquele com que foram suas mães educadas, acrescentando-se-lhe, por vezes, certa liberdade mal entendida, e por estar em moda o ensino de algumas prendas vedadas outrora ao sexo. Certo, o que se chama por via de regra no Brasil dar boa educação a uma menina? Mandá-la aprender a dançar, não pela utilidade que resulta aos membros de tal exercício, mas pelo gosto de fazer brilhar nos salões. Ler e escrever o português, que apesar de ser o nosso idioma, não se tem grande empenho de conhecer cabalmente. Falar um pouco o francês, o inglês, sem o menor conhecimento de sua literatura. Cantar, tocar piano, muitas vezes sem gosto, sem estilo e mesmo sem compreender devidamente a música. Simples noções de desenho, geografia e história, cujo estudo abandona com os livros ao sair do colégio. Alguns trabalhos de tapeçaria, bordados, crochê, etc., que possam figurar pelo meio dos objetos de luxo expostos nas salas dos pais, a fim de granjear fúteis louvores à sua altura. O desenvolvimento da razão por meio de bons e edificantes exemplos da família, o hábito de raciocinar que se deve fazer contrair as crianças, ensinando-as a atentarem no valor das palavras que proferem e ouvem proferir aos outros, discriminar as boas das más ações, excitando-as a imitar aquelas e a reprovar estas. Tudo isto se deixa na mais completa negligência. O que há de mais essencial a ensinar ou a corrigir guarda-se para uma idade mais avançada, repetindo-se sempre: ela é tão criança.
Assim, quando a menina passa da casa paterna para o colégio, leva no espírito o germe, algumas vezes tão desenvolvido, de 1000 pequenos vícios, que impossível ou muito difícil é desarraigar. E quais são aí as educadoras, por mais dignas que sejam de exercer tais funções, que ousem contrariar inteiramente as opiniões e o gosto dos pais a respeito da educação de suas filhas? Seria exporem-se a ver suas aulas em auditório, e como já observamos, sendo o magistério em nossa terra por via de regra um objeto de especulação, grande cuidado se tem em transigir com os pais de família, embora com detrimento dos alunos. É partindo desta experiência que tiramos a conclusão de que, no Brasil, não se poderá educar bem a mocidade enquanto o sistema de nossa educação, quer doméstica, quer pública, não for radicalmente reformado. Debalde tentarão os diretores e mestres que pertencem à exceção da regra enunciada fazer de seus alunos indivíduos bem morigerados, conspícuos e modestos, se os pais não forem os primeiros em inspirar-lhes esses princípios. Debalde esperarão os pais que tal fizerem os devidos progressos desses princípios, se os mestres não possuírem as qualidades indispensáveis para preenchermos encargos do magistério. Será, portanto, da comunhão das boas práticas de uns e de outros que somente poderão sair homens e mulheres capazes de firmar o renome da nação brasileira, a qual, tão grandemente elevada pela natureza, tão pequeno espaço tem ainda conquistado no vasto e fértil campo da civilização moderna. 48. Por uma anomalia dos nossos costumes no Brasil, onde a mulher nada é ainda pelo espírito e nenhuma liberdade goza das que utilizam e honram as mulheres do norte, onde o seu nome não se alistou até hoje no grande catálogo dos progressos humanitários por uma instituição qualquer de beneficência. São as mães quase sempre o árbitro exclusivo da educação das filhas, prerrogativa de que muitas se ufanam por não verem nela o indiferentismo ou o desprezo hereditário de nossos homens pela educação do sexo. A elas, pois, incumbe particularmente prevenir ou corrigir as faltas dos primeiros anos, convencidas de que é um absurdo pretender que as meninas, a cuja educação doméstica não presidem os bons exemplos e o empenho constante de bem dirigi-las, possam depois aproveitar, em toda a amplidão, as boas lições que, porventura, venham a receber. Atentem todas as mães brasileiras, como convém ao seu próprio interesse, à dignidade da família e à glória da pátria na aurora de seu engrandecimento para as propensões de suas filhas. E empreguem todos os seus esforços para arredá-las a tempo de tudo quanto possa animar as más e enfraquecer as boas. Evitem-lhes, sem que elas se apercebam até uma certa idade, as ocasiões de acharem-se em companhia de quem quer que seja longe de suas vistas, ou das de preceptoras esclarecidas e dignas de sua confiança. Transfundam nos tenros corações de suas filhas a inata doçura e as boas qualidades do seu, furtando-as aos exemplos de vaidade, de orgulho e dos erros que tendem a destruir ou a inutilizar a sua obra. Resignem, por amor delas, o gosto imoderado pelos prazeres do mundo sem, todavia, abstê-las completamente deles, sendo que um e outro excesso lhes pode ser da mesma sorte prejudicial, e harmonizando distrações inocentes com úteis ocupações que uma mãe judiciosa deve procurar fortalecer o físico e o moral de suas filhas desde a mais tenra infância. Procurem, sobretudo, habituá-las ao trabalho, apresentando-o como uma virtude necessária em todos os estados da vida, qualquer que seja a opulência do indivíduo, e não digno do desdém com que o olham certas classes. As mulheres mais consideráveis das nações de que falamos sabem ocupar utilmente o tempo. A esposa, irmã e noras de Luís Felipe rodeavam de noite uma mesa redonda no Palácio das Tulheiras para fazerem serão. A esposa de Lamartine e outras muitas mulheres que vivem na grande sociedade e são obrigadas a sacrificar-lhe uma parte do seu tempo, têm, todavia, horas reservadas para o trabalho assim intelectual como material, alternando com obras de beneficência, em que grande parte delas se ocupa. Um dos primeiros trabalhos de escultura que admiramos em Paris, na igreja de Saint-Genaro, l'Auxerrois,
Foi um grupo de anjos de mármore sustentando uma pia d'água benta, cinzelado pela digna companheira do inimitável escritor francês. Por toda parte encontram-se naqueles países primores de arte, em todos os gêneros, da mão das mulheres que provam não somente o seu gosto e o estudo a que se dão, mas também o hábito do trabalho adquirido desde os verdes anos. Não é nas representações teatrais, principalmente as de nossa terra, nem nas casas de baile, que entre nós muitas meninas frequentam de comum com o colégio, donde as mandam buscar, interrompendo seus exercícios escolares para não perderem triunfos que inebriam as filhas e lisonjeiam os pais. Nessa atmosfera viciada, onde a crocodílica voz de improvisados galantes ou de galantes parasitas destrói quase sempre o efeito das mais severas lições de moral que uma donzela jovem adquire o gosto e o hábito do trabalho. Ainda menos a janela, ordinariamente telégrafo especial do resultado da ociosidade em que as deixam vegetar. É sim no lar doméstico ou fora dele, mas estimulada sempre pelos bons exemplos da família e pelo nobre desejo de bastar-se a si mesma utilizando a humanidade. Para guiar as meninas em tão grande e digno empenho, será preciso vencer-se a fraqueza que se tem de inspirar-lhes gosto por futilidades, as quais, dando-lhes apenas ligeiros matizes de boa educação, só lhes atraem passageiros sucessos, que lhes preparam, bem vezes no futuro, tristes e cruéis desilusões, se não a perda do repouso da consciência, a ruína total de sua felicidade. 49. Trocamos de passagem no triste tempo, apresentar às crianças do desprezo e excessiva severidade empregada por alguns senhores para com os escravos, exemplo que tem já produzido parciais e praza a Deus, não produza gerais funestas consequências. Acrescentaremos agora que é muito para desejar que certas mães de família, a quem alguns desses infelizes têm a dupla desgraça de pertencer, retenham perante suas filhas os frequentes assomos de cólera, que as levam a vomitar grosseiras injúrias contra eles, acompanhadas muitas vezes de castigos corporais, que com horror temos visto consentirem, e até excitarem suas jovens filhas a aplicar-lhes elas mesmas. Não se refletindo que o embrutecimento dos escravos, privados de toda educação moral e religiosa, deve excusá-los de grande número de suas faltas. Não se lhes tolera a mais ligeira desobediência, quando por toda a parte veem eles, os que receberam educação, cometerem em grande escala graves desobediências, quer para com seus pais, quer para com as leis do Estado. Porém, muitos senhores, não querendo reconhecer que, sob o invólucro grosseiro do preto, bate muita vez um coração nobre, generoso e capaz das maiores virtudes que honram a humanidade, creem comprar no homem ou na mulher, sujeitos ao tirânico jugo da escravidão, um animal de carga ou um necessário autômato, cujas molas devem mover-se a gosto ou a capricho de seu dono. É tempo de fazer sentir à nossa mocidade que, por entre esses infelizes, a quem se oprime de trabalho e de maus tratos, negando-se-lhes até a liberdade de refletir, existem mães, filhos, irmãos, etc., que sofrem em silêncio, sem outra defesa mais que suas lágrimas, sem outra garantia que a cega obediência, sem outra vingança que a sua muda oração a Deus. Deus que nenhuma raça fez para sobre outra ter revoltante primazia, ilimitado poder. Mães brasileiras, afastai dos olhos de vossos filhos o espetáculo de uma opressão cruel, que lhes enerva a compaixão e agrava mais a triste sorte desses míseros, a quem deveis, como cristãs, caridosamente dirigir. Ensinai-lhes cedo a olhá-los como nossos semelhantes e, por conseguinte, dignos de nossa comiseração, no estado a que os reduziram nossos maiores. A viva compaixão que mostráveis quando meninas, como geralmente mostram todas as crianças, vendo-os sofrer castigos, prova incontestavelmente que uma conduta inversa não pode ser resultado de propensão natural, mas sim da fatal herança de antiquário e bárbaro prejuízo que, graças aos progressos da civilização moderna, a voz da humanidade, criando cada dia novos prosélitos, conseguirá banir da face todo o mundo cristão. Procurai, enfim, refundir todos esses e outros costumes, tão contrários à civilização dos povos, em um quadro de edificantes e dignos exemplos, mais próprio a ser copiado pela nossa mocidade de hoje e a torná-la feliz em um futuro que é só dela. 50.
Em vez dos jogos de exercício, dos passeios campestres e de pequenos agradáveis trabalhos de uma utilidade real para a infância, acostumam-na em indolente languidez, que a faz, por vezes, contrair males precoces, a depender inteiramente, ainda nas coisas mais fáceis, do auxílio das escravas, sem as quais a mulher brasileira, assim habituada, nada pode nem sabe fazer. Não se adverte que a virtude e o saber são os únicos bens indefectíveis, que somente eles podem acompanhar o indivíduo através dos vórtices morais que aluem os palácios e os mesmos tronos, reduzindo à miséria os mais orgulhosos senhores de opulentas fortunas. Muitos pais, no meio dessa opulência, nas cidades ou em suas fazendas e engenhos, onde alguns vivem à guisa de verdadeiros bachás, fazem alarde de rodear suas filhas, cujo espírito deixam em completo ócio do prestígio frívolo da grandeza material, grandeza que bem vezes lhe sufoca até o sentimento de sua natureza, julgando-se de uma raça privilegiada, superior a todos os seus semelhantes sujeitos às eventualidades da fortuna. Quando esses colossos de vaidade desabam da altura a que os elevara a pura matéria, confundem-se no mundo das inteligências com o pó levantado pelo tufão que passa, pondo em evidência toda a sua nulidade e todo o horror de sua situação. Prescindindo de outros muitos, a história da França moderna apresenta inúmeros exemplos da nenhuma estabilidade dessa opulência, que ensoberbece e desvaira muitas famílias, quando só deveriam ver nela um meio de tornarem-se melhores, consolando a indigência e cooperando para o engrandecimento da pátria. A nobreza francesa, sob o antigo regime, educando suas filhas nos princípios aristocráticos que tanto o distinguiam, julgava bastante acrescentar ao conhecimento de sua ilustre linhagem e dos feitos d'armas de seus varões o ensino superficial de algumas prendas adaptadas ao brilho de seu nascimento. Então primazia indisputável nos direitos ao poder e à glória, apesar dos vícios e dos crimes que o haviam muita vez manchado. O verdadeiro soberano das nações, o povo, esse vulto indelicado, como lhe chama o sábio Alexandre Herculano, abriu a cratera de sua reconcentrada cólera, e em pouco as grandes fidalgas que haviam escapado à mão do algoz, atrozmente descarregada sobre a linda cabeça de sua virtuosa e infeliz rainha, fugiu espavoridas ocultando o nome, cujo prestígio as embriagara, ou definhavam de miséria e de dor nas águas furtadas de Paris. E algumas, baldas de uma instrução sólida, serviram de damas de companhia, de aias de crianças nas casas de famílias burguesas, tão desenhadas outrora por elas. A lição havia sido tremenda, não podia deixar de aproveitar-lhes. Desde então a nobreza compreendeu que não devia limitar a instrução de suas filhas ao conhecimento das etiquetas do grande mundo e ao da enumeração de seus títulos, que de nada valem, nem utilizam nas crises que dissipam as ilusões de um nome herdado, de uma glória factícia. Hoje são elas educadas em princípios mais conformes à humanidade e procuram adquirir sólidos conhecimentos no gênero de instrução a que se dedicam, sendo quase toda a nobreza de acordo em amestrar a mocidade ao trabalho, do qual lhe deu exemplo a própria rainha Amélia, até o dia de sua precipitada fuga pelos subterrâneos das Tulherias. Se as mulheres da alta aristocracia das nações cultas, cercadas da prestigiosa nobreza de tantos séculos, sustentada por fortunas colossais e pelos grandes feitos de muitos de seus maiores, compreenderam, enfim, que o trabalho é a única égide invulnerável, assim, nos grandes terremotos sociais, como na agressão dos vícios em todas as classes da sociedade, como podem as nossas conterrâneas, cujo orgulho não tem por base nenhuma daquelas vantagens, desprezar o trabalho e passar todo o seu tempo ocupadas de frivolidades, afetando muitas uma delicadeza que lhes não permite mesmo, sem compreender sua saúde, suportar os descuidos ou o serviço mal feito das mucamas? É, na verdade, para lastimar ver algumas de nossas meninas possuindo, aliás, os necessários elementos para tornarem-se excelentes mães de família e mulheres notáveis, entregues ao torpor de uma má educação. Dormirem até alto dia, levantarem-se maquinalmente e vagarem pelo meio da família em completo desalinho, sem uma ideia do nobre fim para que foram criadas, sem um estímulo para as práticas e a ordem que as deviam conduzir a ele,
Se Hovécio, que diz ser o ócio necessário para o desenvolvimento da inteligência, tivesse razão, por certo que as mulheres das outras nações não poderiam levar a palma as nossas, que se acham nas melhores condições, conforme ele, para tal desenvolvimento. Mas nem sempre os espíritos filosóficos veem a verdade onde ela está. Madame de Staël, em vez do ócio, julgava ser a melancolia necessário incentivo para obter-se o mesmo resultado. E houve uma época na França em que a melancolia e languidez passou por moda. Os povos, ainda os mais ilustrados, têm também suas fraquezas. Esta foi uma das mais ridículas daquele, entre o qual, felizmente, certos escritores tomaram a peito banir das sociedades a representação de uma farsa, quando o gênio, mais ou menos desenvolvido de seus atores, a ia por demais generalizando. Continua.